Boa noite a todos. Nós vamos continuar com o simpósio sobre atualidades em arboviroses e celebração do Dia Internacional de Luta contra a Malária. E eu convido para compor a mesa o ministro de Estado de Saúde, Alexandre Padilha, por favor. Acadêmico Cláudio Tadeu. Acadêmico Celso Ramos, por favor. Eu gostaria de convidar também o deputado Dorinaldo Malafaia, da Frente Parlamentar de Luta contra a Malária, por favor, tomar assento à mesa. Então, eu vou abrir agora a sessão querendo a opinião e as comunicações dos acadêmicos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Claro, claro. Bom, se ninguém quiser fazer uso da palavra, eu quero dizer que é um prazer enorme para a Academia Nacional de Medicina receber hoje o ministro Alexandre Padilha, que é médico como nós, e a doutora Cláudia Leite, que é secretária de Estado de Saúde. Então, nós estamos aqui com autoridades prestigiando a nossa academia. Eu vou passar a palavra, então, ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que vai apresentar o simpósio. Acadêmico Cláudio Tadeu, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhores convidados, é um muito grande prazer realizar essa sessão em celebração da luta, do Dia Internacional de Luta contra a Malária. Nós fazemos isso habitualmente todos os anos, e esse ano elas revestem características bastante próprias, porque nós temos várias autoridades na mesa, e nós temos a presença do ministro Alexandre Padilha, um médico infectologista, e não podia ter alguém mais talhado, mais apropriado e com mais receptores para o nosso clamor de que a gente enfrente e resolva a questão da malária, que não é um problema brasileiro, é um problema mundial, contra o qual nós estamos nos empenhando, com resultados discutíveis, e a gente vai tentar apresentar hoje aos senhores um pouco do estado atual da nossa luta, os problemas que nós devemos enfrentar. Nós vamos ter uma fala do ministro Padilha, que vai nos resumir as ações e as perspectivas do programa de eliminação. Não falamos mais em controle, falamos em eliminação, isso é uma perspectiva muito positiva, de eliminação da malária no nosso país. Nós vamos ter depois um vídeo sobre a perspectiva de eliminação no planeta pelo diretor-geral da OPAS em Washington, o doutor Jarbas Barbosa, um brasileiro, e depois nós vamos ter dois comentadores, o professor Marcos Boulos, da USP, em São Paulo, infectologista também, mestre do nosso querido ministro, e ex-diretor da Faculdade de Medicina, ex-diretor do Hospital de Clínicas da USP, que vai ser um dos debatedores, e, por fim, os comentários do professor acadêmico Celso Ramos. Eu me permiti preparar algumas imagens para os senhores, eu quero fazer uma introdução, uma apresentação, até para também situar o ministro da perspectiva da academia em relação ao que nós esperamos do programa de eliminação no Ministério. Vou fazer isso de lado. Ele passa com um clique aqui. Tá. Bom,
essa imagem muito bonita me foi Um minuto, doada. Cláudio, acadêmico Cláudio, por Perdão. favor. Eu fiz um erro e gostaria de corrigir. Pois O nome da nossa secretária de Estado de Saúde é Cláudia Mello. Doutora Mello, Cláudia isso. Mello, desculpe mesmo. Obrigado, acadêmico. Bom, nós, nessa parte do evento de hoje, nós vamos celebrar o Dia Internacional de Luta contra a Malária. Eu queria dizer que essa data foi criada em 2007 pela Organização Mundial da Saúde para justamente reconhecer os esforços globais no controle e prevenção da doença. Todos sabem, é a parasitose de maior impacto no mundo, junto com a AIDS e com a tuberculose, ela corresponde às 3 doenças infecto-parasitárias de maior impacto no planeta. Queria dar alguns números muito rapidamente. Nós temos um pouco mais de 1/4 bilhão de casos, e sendo que cerca de 95% deles se situam na África. 1/3 dos países africanos concentram cerca de 96% do total de casos, e 4 países africanos concentram aproximadamente 50% do impacto da malária. 98% dos casos são explicados pelo Plasmodium falciparum, que é muito prevalente na África. Fora da África, é o Plasmodium vivax, que tem maior importância, é o que responde por 70% da malária na América do Sul, e cerca de 90% da malária no Brasil, 2% do total da malária no mundo. Temos cerca de 600 mil mortes em 2023, 95% na África, não é surpresa, nesses 29 países, em 4 deles, também 50%, explicam 50% das mortes. A maior parte por Plasmodium falciparum, que é o mais perigoso deles, e 80% dos casos de morte, que evoluem para morte, afetam crianças abaixo de 5 anos. Então, senhor ministro, me permitir fazer alguns lembretes aqui, ministro Padilha, por que a malária é importante, por que nós temos que focar ali, por que nós temos que atender ao clamor que eu acho que o ministro atende quando está presente na celebração do Dia Internacional de Luta contra a Malária, uma doença considerada negligenciada em muitos lugares, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Ela é a doença parasitária de maior importância no mundo e uma das 3 mais importantes, junto com tuberculose e AIDS. Também quero dizer que, acho que todos sabem, hoje se sabe que são 8 espécies que infectam o homem, e eu botei esse slide aqui para lembrar que uma delas foi descrita por nós e com o grupo da doutora Patrícia Brasil no INE, e vários laboratórios brasileiros e alguns estrangeiros. Mostramos, na verdade, confirmamos uma suspeita que havia sido feita pelo próprio professor Leônidas Dini, que a malária que afetava a gente do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Paraná, de Santa Catarina, é uma malária zoonótica e que advém da infecção de uma espécie que causa malária em macacos. Nós mostramos isso em 2017, publicamos bem. Então, para dizer, senhor ministro, que uma das razões também, e um dos objetivos e um dos meios através dos quais o Ministério pode ajudar nessa luta, que eu acho que pode ser bem-sucedida, é apoiando a pesquisa, que muitas vezes vai trazer soluções, vai apontar problemas e trazer soluções, e vai trazer soluções em formas, inclusive, de protocolos terapêuticos. O senhor está a par do esforço colossal que foi feito pelo nosso colega e amigo Marcos Lacerda no estado do Amazonas, com resultados muito promissores, muito efetivos, não digo mais promissores, mostrando o papel da tafenoquina como droga para tratamento da fase exoeritrocítica do plasmódio no nível do fígado, e agora sob proposta de um tratamento para um só tratamento, tanto para malária falciparum quanto para malária vivax. Isso vai mudar a nossa forma de tratar e de enfrentar a distribuição da malária no nosso planeta. Esse slide eu gosto muito, ele mostra a distribuição desigual da doença e que, de certa forma, reflete e, infelizmente, potencializa as desigualdades socioeconômicas do nosso país. Aqui do lado direito tem a Amazônia Legal, o slide está em inglês, esse mapinha está em inglês. Então, a Amazônia Legal tem 60% do território, tem 13% da população e tem 99,7%, esses são os números de 2024, da malária. Esse pedacinho do lado de cá tem 87% da população, 81% dos centros de pesquisa em malária e 91% do produto nacional bruto. Então, também quero chamar a atenção para o fato que essa concentração da malária
na região norte e na região amazônica se repete de forma ainda mais dramática, de forma ainda mais injusta. Os 140 mil casos que foram registrados no ano passado, 80% deles estão em 3,2% dos municípios da Amazônia. E 80% da malária falciparum, que é essa que mata, está presente em 1,6% dos municípios, quer dizer, 16 municípios, senhor ministro. Então, esse é um número que a gente deve vislumbrar como um alvo que a gente tem que trabalhar. O Ministério já trabalha isso através da estratégia dos apoiadores, mas nós temos que mudar essa realidade. O programa é sábio, o programa é bem feito, e ele esbarra no fato de que, na ponta, ele tem que ser executado de forma igual para todos os lugares. Igual, que eu digo, é o mesmo rigor, para não continuarmos assistindo isso, que de ano a ano permanece assim, senhor ministro. É uma dança das cadeiras, o terceiro colocado passa para sexto, para primeiro ou para 12º, mas são eles mesmo. Então, isso há de ter uma solução. Então, também é importante que a gente foque a doença, porque ela se distribui de forma que reflete e potencializa as desigualdades socioeconômicas do nosso país. Eu botei esse aqui, que mostra especificamente o total de número de casos nos 9 estados amazônicos e o total do número de casos, 28 são os casos autóctones, comprovadamente surgiram ali mesmo. E tem alguns que são devido à malária de Mata Atlântica, essa mesma que eu mostrei para os senhores, causada por um parasito, inicialmente de macaco. Na verdade, ele era inicialmente humano, passou para o macaco e agora voltou a infectar o homem. É o símio que surgiu do Vivax, provavelmente. 495 casos foram registrados na Amazônia. Esses 495 casos não são autóctones. A maior parte dos casos, são, portanto, 495 frente a 28 que são autóctones, são importados ou introduzidos. Esses casos têm uma frequência maior de falcíparo. Isso é um problema muito grave, porque olha aqui esses números, senhor ministro. Eles mostram a cada ano o número de vezes a mais que um indivíduo diagnosticado no Rio, São Paulo, Porto Alegre, não importa o quão desenvolvido é o centro e o quanto de recursos sanitários ou hospitalares ele tem, as chances dele morrer sendo diagnosticado nesses lugares é igualzinho para Nova York, ou Paris, ou Berlim. É muito maior do que se for diagnosticado na Amazônia, porque ele simplesmente não vai pensar no diagnóstico. Então, essa é uma questão que nos aflige muito. O infectologista vai fazer o diagnóstico. O ministro Padilha, diante desse caso, vai matar muito facilmente. Mas qualquer outro especialista não vai. E, às vezes, diante do paciente que diz para ele, eu estou vindo de Moçambique, doutor. Ele diz, não, senhor, é dengue, o médico sou eu. Eu fico quieto, a pessoa tem dengue. E ele morre. Pelas razões que estão aqui. A área endêmica é na Amazônia, o indivíduo transita de um lugar para outro, transita também de outros lugares endêmicos fora do país, como a África, a Ásia, etc., deslocam-se permanentemente, então o diagnóstico tem que ser parte do pensamento do sujeito que se depara com um caso febril, sobretudo que vem de fora da Amazônia. Então, esse slide eu gosto muito, e eu não só roubei, como atualizei esse slide da doutora Otília Lupe, que falou na primeira parte desse simpósio. Ela fez o seguinte raciocínio: que chance tem um indivíduo que sente no Hospital Geral de Bom Sucesso, na emergência, e atende um paciente, que chance ele tem de diagnosticar um caso de malária ou de leucemia aguda, por exemplo? A leucemia aguda é 20 vezes mais frequente, é muito mais provável que ele acerte o diagnóstico de leucemia aguda do que um de malária. Para dengue, em 2014, foi quase 200 vezes mais provável que fosse um caso de dengue. Durante o período epidêmico, que foi o ano anterior, chegou a quase 2.000 vezes mais frequente o diagnóstico, mais provável o diagnóstico de dengue do que o de malária. E agora eu fiz o cálculo para o ano de 2023, comparado com o ano de 2024, 2024 comparado com o ano de 2025, nós teríamos uma chance de 8.600 vezes maior de estar diante de um caso de dengue. Então, para dizer para os senhores que isso demanda um reflexo diagnóstico. E por isso que eu botei a imagem desse senhor aqui, porque esse senhor, que é um especialista em diagnóstico, e é obrigação dele pensar, dizer assim, febre, não sei se está vindo de alguma área endêmica, vamos pensar em malária. Vamos pensar em malária e peça um TBS. Então, a gravidade da malária fora da Amazônia repousa no problema diagnóstico, repousa na falta de informação e na demora do diagnóstico. 60% dos casos na Amazônia têm o diagnóstico feito nas primeiras 48 horas.
fora da Amazônia, Rio, São Paulo, os lugares mais bacanas que você imaginar, 30% tem o diagnóstico nas primeiras 48 horas. Isso reflete em maior risco de evolução para o óbito. Isso aqui é a capinha de um livrinho que o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Malária, que era o doutor José Lázaro Ladislau, fez, e ele distribuiu isso para 300 mil médicos fora da Amazônia. E eu disse para ele, era um livretinho muito bacaninha, e eu disse para ele, Ladislau, em vez de fazer só 300 mil livretos, faz 1.200.000 capinhas desse livreto, que a mensagem está aqui. E eu sugeri ao coordenador do programa que está aqui, perdão, o doutor Alexander Vargas, eu sugeri a ele, nos próximos, faz só a capinha e bota assim, pode ser malária, e embaixo, que mata. Porque ele tem que ser sensibilizado para essa relação. Então, senhor ministro, nós estamos, junto com a doutora Gisele Rachid, que o senhor conhece, que coordena, foi diretora do Instituto Evandro Chagas e coordena o programa, o Centro de Colaborador de Malária na Amazônia, conosco, que coordenamos o Centro de Referência fora da Amazônia. Estamos propondo ao Ministério a criação de centros colaboradores, em adição ao centro de referência que nós já somos, para agir nessa questão, formação, capacitação, informação e pesquisa. Divulgar a informação é fundamental para mudar essa realidade. Do número total de mortes, a desproporção é colossal, porque se você tem 40 mortos e 30 são fora da Amazônia, nós temos que resolver isso rapidamente. O último é porque a malária é muito mais grave e letal, onde ela não é endêmica, já falamos sobre isso, porque o pessoal de saúde, inclusive os médicos, não evocam o diagnóstico de malária. Isso aqui não importa muito, foi uma revisão feita por uma doutoranda do laboratório, acho que ela está aqui, Pamela Rosa, enfim, e mostra as complicações neurológicas, comportamentais e cognitivas de um indivíduo que teve malária cerebral, que é uma forma que praticamente a gente não vê no Brasil, a não ser os casos importados e muito raramente. Mas, em compensação, a gente tem mostrado, e vários trabalhos, inclusive nosso colega também em Manaus, tem mostrado que crianças que tiveram uma malária têm déficits cognitivos comportamentais. Isso nós estamos condenando essas crianças que tiveram uma malária não grave, ela não precisa ser grave, uma malária tratada, e a curto e médio prazo elas apresentam déficits que se refletem em baixo desempenho escolar. Nós estamos preparando indivíduos de segunda categoria, senhor ministro, se a gente permite que a malária permaneça no nosso país. Então, por isso, crianças que tiveram malária têm pior desempenho escolar e provavelmente um pior futuro como cidadãos brasileiros. O plano os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável requerem que, no Brasil, a gente reduza de 140 mil mortes para 140 mil casos para 14 mil casos em 2030. Está aqui na porta. A gente tem que acreditar que é possível fazer isso e fazer isso. E depois eliminar a falcíparo até 2030. Nós chegamos a ter 50% de malária falcíparo e malária vivax. Nós temos, hoje, 20% de malária falcíparo, que é muito. A malária falcíparo, o senhor sabe, senhor ministro, indica a efetividade do programa. Quanto melhor está sendo o programa, menos malária falcíparo. E já teve por volta de 10%. Nós estamos por 20% agora, nós temos que atacar agora, e acho que a questão da frente parlamentar cai muito bem, porque o deputado Dorinaldo Malafaia conseguiu trazer a adesão de uma lista que eu acho que já passou bastante de 100 deputados, que aderiram a isso, e isso é a importância da decisão e do compromisso político para as questões técnicas da academia. Isso aqui é um último, que em provocação um pouco, porque esse aqui é um gráfico da OPAS ou da OMS, mostrando como é que se distribui de forma geral os apoios financeiros para a luta contra a malária. Vocês veem que aqui do lado esquerdo tem os governos, então isso é mais ou menos hiperestimado para os governos africanos e subestimado para o governo brasileiro, porque a segunda parte aqui, 1/3, mais ou menos a mesma proporção do apoio dos governos endêmicos, de países endêmicos, é um apoio do dinheiro americano, que vai deixar de existir ou já está deixando de existir. Então, nós estamos diante desse desafio de um mundo com um novo cenário que não se mostra, infelizmente, não nos dá condição de sermos muito otimistas. Nós temos que pensar o que vai acontecer com essa reviravolta que vai acontecer sem esse dinheiro que vem do governo
que vinha do governo americano. Muito obrigado, desculpe eu ter me alongado um pouquinho, senhor ministro. Eu vou só acrescentar, porque senão eu vou ter problemas muito sérios. Nós temos, na nossa estratégia de informação, senhor ministro, um instrumento que se chama Malária Fone. Nós temos uma enfermeira doutora formada no laboratório da doutora Patrícia Brasil, doutora Aniele de Pina Costa, que é a única, eu soube que o senhor já sabe disso, e que o senhor ficou surpreso que só uma pessoa faça isso. Ela tem ordem de atender o telefone a qualquer hora, porque está escrito no site do Ministério da Saúde que, caso de urgência, é a qualquer hora. E o senhor não precisa lhe dizer que o senhor, às vezes, toma 2 ou 3, está pensando o que vai fazer e liga para perguntar que horas ela começa o atendimento, alguma coisa assim, às 3 da manhã. Ela faz isso e ela está aqui também. Muito obrigado, senhor ministro. Eu quero agora dar a palavra com muito prazer, com muito grande prazer, com muita honra e com muita emoção também, ministro. É a primeira vez que essa casa realiza um evento de celebração do Dia Internacional de Luta contra a Malária com a presença do ministro. Nosso mestre Pedro Tawil diz sempre que a decisão política e o compromisso político é tão importante quanto as ferramentas técnicas. A sua presença aqui nos honra e nos emociona e nos engrandece. Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero dizer, querido professor Cláudio Ribeiro, que quem está emocionado sou eu, poder voltar a essa academia, das instituições mais importantes e longevas do nosso país, a instituição com mais tempo de uma organização profissional, acadêmica e cultural do nosso país. E quero dizer que fico mais emocionado ainda de voltar a essa academia, ver o Pietro, que foi presidente quando eu era ministro da Saúde da outra vez, e ver uma mulher, como a doutora Eliette, presidindo essa Academia Nacional de Medicina pela primeira vez na sua história, o que mostra, né, a força e a transformação positiva, né, querida professora Margarete Dalcomo, que está acontecendo na nossa área médica. Eu me lembro como se fosse hoje, quando entrei na Faculdade de Medicina em 1989, na minha turma de 100 alunos, 120 alunos, né? 75% já eram mulheres. Naquele momento, as mulheres não eram a maioria das formadas ainda. Isso já mudou. Hoje, a grande maioria das profissionais da área de medicina no nosso país, recém-formadas, são mulheres. Na próxima semana, nós vamos apresentar o novo relato, viu, professor Tarcísio, da situação da demografia médica no nosso país, uma parceria com a Faculdade de Medicina da USP, que vai mostrar ainda mais esse crescimento da presença das mulheres. Então, dizer que estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui. Como disse também o professor Cláudio Ribeiro, para mim é muito emocionante também voltar à academia na véspera do Dia Mundial de Enfrentamento à Malária e poder tratar de um tema que é uma das minhas paixões na área médica, paixão enquanto ser humano, me fez, permitiu buscar compreender melhor, tratar melhor as questões da malária, me fez aceitar um convite do professor Marcos Boulos, que está aqui, na época era professor titular da Faculdade de Medicina da USP, para ir para o interior do Pará, montar um núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, que existe até hoje. Estou vendo atrás ali do professor Marcos Boulos, professora Marinete Póvoa, do Instituto Evandro Chagas, uma entomóloga, sem dúvida alguma, que formou uma geração inteira de entomólogos na malária no nosso país. Me fez conhecer a Amazônia brasileira, deputado Dorinaldo Malafaia, que é um deputado da Amapá. É o Malafaia que defende a vacina. Tem que ser fortemente aplaudido por todos nós, o grande defensor da vacina, o Dorinaldo Malafaia.
né? Então está aqui, voltar à Academia Nacional de Medicina, na condição de ministro da Saúde, poder conversar com os senhores e senhoras sobre malária, para mim, me emociona fortemente. Quero fazer uma saudação especial ao nosso querido doutor César Eduardo, nosso presidente da Associação Médica Brasileira. E antes de entrar no tema da malária, eu quero vir aqui fazer um convite formal, oficial, para o doutor Eliette, fazer um convite formal ao nosso presidente da Associação Médica Brasileira. Essa semana, no dia de ontem, o Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde, tomou uma decisão que eu considero extremamente correta. Esse era um debate desde quando começou esse governo, já vinha fazendo, não estava na condição de ministro da Saúde, aproveitei esses últimos menos de 60 dias na condição de ministro da Saúde para intensificar esse diálogo com o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação anunciou ontem a criação de uma avaliação anual permanente na formação médica no país, ou seja, todo ano os estudantes de medicina no país vão ter que passar por uma avaliação nacional. Isso é importante porque os principais modelos de avaliação hoje da formação médica no mundo como um todo migraram para esse modelo da ideia de fazer a avaliação do chamado teste de progresso da formação médica no nosso país. Então, esse é um primeiro passo para que o Brasil possa ter um instrumento como esse, que várias escolas médicas já o fazem hoje, a partir da sua experiência enquanto faculdade de medicina, a partir de uma coalizão de várias instituições de medicina, e junto com essa decisão de fazermos uma avaliação anual, a decisão de instalarmos, através de uma comissão interministerial, que era coordenada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de maio será coordenada pelo Ministério da Saúde, uma subcomissão permanente de avaliação dos resultados dessa prova, de avaliação do ensino médio, para sugerir medidas punitivas às escolas, às instituições que têm mostrado cada vez mais que não estão preparadas para formar uma profissão tão importante para o nosso país. Os senhores e senhoras devem ter visto, né, recentemente, o último resultado da avaliação das escolas médicas do país feito pelo MEC, que é feito a partir de uma prova, naquele momento, com 50 perguntas apenas, né? Nós tivemos um resultado muito abaixo do perfil das instituições, das escolas. Algo não vai bem na formação médica no nosso país. Nós precisamos enfrentar esse tema. E essa subcomissão, nós já fizemos o contato, quero aqui formalmente fazer esse convite, com a presença aqui da presidenta, a Academia Nacional de Medicina, fazer parte dessa subcomissão, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Educação Médica, o CONAS e o CONASEMES, que juntam gestores estaduais e municipais, a Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina e as duas federações médicas de organização sindical, hoje a FENAM e a Federação Nacional de Médicos, para ver os resultados, avaliar a situação e propor medidas de correção da formação médica no nosso país. Nós vamos fazer, não é o relatório Flexner, porque não é esse o objetivo, nós estamos num outro século, no século XXI, mas uma comissão que tem a mesma força de avaliação, de propor mudanças, correção de rumos, aproveitar essa perspectiva do chamado exame de progresso, para que a gente possa enfrentar fortemente a baixa qualidade na formação médica do nosso país. Então, quero fazer aqui esse convite de público, presidenta. A gente sabe o quanto que a Academia Nacional de Medicina, a Associação Médica Brasileira e as outras entidades têm muito a colaborar para que a gente possa enfrentar o problema da formação médica do nosso país, né? Dizer, professor Cláudio, que eu quero também fazer uma saudação ao Alexander e toda a coordenação de malária que está aqui. Tem alguns que estão aqui presencialmente, outros estavam em Brasília hoje de manhã, gostariam de estar aqui também. E falar que a apresentação foi eles que fizeram, viu, Cláudio? Então, eu fiz algumas correções aqui durante o voo hoje, estava mexendo aqui, mas, então, para mim é uma coisa boa, porque na apresentação tem vários dados que mostram que quando eu fui ministro da Saúde outra vez, teve uma boa redução da malária. Não fui eu que botei, juro que não fui eu. Então, mas agradecer muito a nossa coordenação nacional de malária do Ministério da Saúde. Vou passar aqui o primeiro show.
Então, aqui está a série histórica de casos que, sobretudo aqueles que acompanham a situação e a epidemiologia da malária no nosso país, é bastante conhecida. Os outros colegas que não acompanham permanentemente, mas sabem da importância, né? Queria só chamar a atenção, ali nos anos ali de 1997, 1998, foi o período onde o Brasil correu o risco de chegar a 1 milhão de casos de malária, e foi exatamente naquele período que eu fui tocado, enquanto médico e infectologista, em formação, de que algo tinha que ser feito no nosso país. Ali teve um momento muito importante, o professor Cláudio Ribeiro estava falando da importância daquilo que o professor Pedro Tawil, da UNB, sempre falava, da combinação da boa qualidade da ação técnica, mas fundamental também da decisão política para enfrentar situações de saúde que são decorrência do modo de vida, de viver, de ocupar o território, de trabalhar, de conviver no nosso espaço, no nosso país. E o fato do Brasil ter chegado a quase 1 milhão de casos naquele momento provocou algo histórico, que foi o então presidente da República, o presidente Fernando Henrique Cardoso, está aqui nosso querido doutor Medina, da Unifesp, do Hospital do Rim, que todo domingo vai lá jogar pôquer com o presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso fez algo histórico naquele momento, que foi o presidente da República convocar os governadores da região amazônica, junto com os secretários estaduais, à época o ministro José Serra, mobilizar as instituições de pesquisas, que elas já estavam envolvidas, a própria Fiocruz, já do Ministério da Saúde, as demais, ali constituir um plano nacional de controle das ações da malária, e foi naquele momento que eu fui tocado, mobilizado, para, a partir dali, para Santarém se envolver com esse tema. Nós tivemos períodos importantes de queda. Eu, felizmente, aqui no período que fui ministro da Saúde, de 2011 a 2014, teve um momento importante de redução de queda da situação da malária no nosso país. Depois teve um recrudescimento a partir de 2015, 2017, e uma retomada agora das nossas ações de controle. Como já foi dito aqui pelo Cláudio Ribeiro, não vou repetir demoradamente vários dos dados, mas é uma doença hoje absolutamente concentrada na região amazônica brasileira, né? 99,9% dos casos estão concentrados ali na região amazônica. Estou trazendo aqui para a Academia Nacional de Medicina, são dados inéditos. Amanhã é o Dia Mundial de Enfrentamento à Malária, que é o primeiro balanço dos 3 primeiros meses de 2025 em relação a 2024, em relação aos casos autóctones, e o balanço em relação à situação dos óbitos ainda em 2024, que é o período que a gente pode afirmar. O que mostra que nós estamos no caminho correto. Nós tivemos aí nos primeiros 3 meses de 2025 uma redução de 26,8% dos casos comparado aos 3 primeiros meses de 2024. Nós estamos tendo uma redução permanente de óbitos, 2022, 70 óbitos, 10% de redução para 2023, 27% de redução para 2024, né? A gente consegue fechar os dados de óbitos até o final de 2024, né? Não é possível ter um tempo de maturação dos dados. Agora, eu queria reforçar algo que o professor Cláudio Ribeiro já trouxe para nós, que 43,5% da malária no país hoje está concentrada na área indígena. Não era a realidade quando eu comecei a trabalhar com malária ali no final dos anos 90, não era a realidade quando o professor Marcos Boulos começou a trabalhar com malária nos anos 80. A gente tinha muitos casos em áreas rurais, muitos casos em áreas de assentamentos rurais. Essa foi a realidade do crescimento de até 1 milhão de casos naquele momento. A gente ainda tem, obviamente, uma forte concentração na área rural dispersa, assentamentos rurais, que era o grave problema dos anos 90, começo dos anos 2000, caiu para 4,4% a sua participação, o que, por um lado, mostra como que a gente precisa pensar de forma diferente, como que nós vamos atuar nesses territórios. Eu vou querer falar um pouco sobre isso para poder dar conta desse esforço de redução dos casos. Aqui tem a distribuição, né, essa distribuição dos casos, quais são as áreas especiais.
chamar a atenção quando a gente pega a distribuição 2024 para 2023, crescimento na área indígena. Nós vamos ver que esse crescimento se dá no território Yanomami, depois está estratificado o caso por cada uma das regiões, o que significou no território do Yanomami, né, um aumento do diagnóstico, um aumento das ações de controle, um aumento do esforço das equipes, aumento da presença, e por isso identificar mais o número de casos, uma forte redução nas áreas de garimpo, porque tem uma ação intersetorial do governo federal, com forte participação do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Polícia Federal, a partir dos dados da saúde, de combate ao garimpo ilegal no nosso país, então gerando uma redução importante, mantendo essa redução em assentamento, essa redução de área urbana, o aumento de área urbana é algo residual, mas chamando a atenção aqui para o nosso desafio que nós temos da malária em área indígena. Aqui é a distribuição nos distritos sanitários especiais indígenas, é o que mostra esse número importante, 57,6% da malária em área indígena hoje está concentrada em um distrito sanitário especial indígena, em uma realidade que é a terra Yanomami. Temos uma participação importante também no Alto Rio Negro, que mostra, de um lado, o desafio desse território, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade que nós temos. Eu tive a honra de poder eliminar a malária, por exemplo, no povo Zoé, que era um povo isolado. A professora Marinete, o professor Marcos Bolos estiveram junto conosco naquele trabalho, né, de que é possível você, em determinados territórios, conseguir alcançar esse esforço de eliminação. Aqui, reforçando aquilo que já foi dito pelo professor Cláudio Ribeiro, que é a evolução da concentração do número de municípios que tem transmissão da malária na região amazônica, né, e o número de municípios que concentram mais de 80% da carga da malária. Então, esse aqui é o segundo detalhe, o segundo comentário que eu quero fazer daquilo que eu acho que é possível, sim, a gente, com decisão técnica e mobilização política, enfrentar essa situação, deputado Dorinaldo Malafaia. Primeiro, o número de municípios com transmissão na região amazônica. A gente observa que vem reduzindo ano a ano, né? Chegou a ter 288 em 2021, a 211 em 2024, reduzindo ano a ano o número de municípios onde tem a presença da malária, e a concentração em 25 municípios brasileiros, vou mostrar depois eles aqui, de mais de 80% dos casos de malária. Aqui estão os municípios, são 5 estados apenas do país, né, um grande número no estado do Amazonas, uma alta concentração no estado do Pará, são os 2 estados mais importantes para enfrentar a situação. Eu me lembro do município de Anajás, era o problema lá nos anos 90, quando eu fui para a Amazônia brasileira. No final dos anos 90, o Anajás era o município com o maior número de casos, maior incidência, maior número de lâmina positiva. Tudo acontecia em Anajás. A professora Marinete trabalhou naquele município também. A situação de Jacareacanga também era uma situação muito importante naquela época, em relação com a população munduruku e o garimpo ilegal. Esses municípios, uma parte deles, como disse aqui o professor Cláudio Ribeiro, se alternam por anos, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, mas está aqui. Então, eu acho que se a gente fizer uma grande ação na população indígena, uma grande ação com a estratégia do Ministério hoje na concentração desses municípios, é possível, sim, dar conta desse resultado. Aqui é a evolução dos casos da malária na região extra-amazônica. Quero reforçar isso que o professor Cláudio Ribeiro falou. A letalidade dos casos de malária na região extra-amazônica é maior do que a letalidade na região amazônica, por 2 motivos, né? Um motivo, quem acompanha a malária, quem estuda a malária sabe disso, né? Que você tem quase que uma capacidade das pessoas irem adquirindo um grau de imunidade, sobreviver aos casos, situações mais graves, por viverem por muito tempo e terem adquirido várias infecções ao longo da vida. Mas o outro, e esse a gente não pode permitir que tenha falha, como disse aqui o professor Cláudio Ribeiro, é porque, infelizmente, né, a equipe de saúde, mesmo os nossos colegas médicos, não suspeitam que é malária quando identificam uma situação de febre numa pessoa fora da região amazônica. Por muito tempo, o professor Marcos Bolos sabe disso, a gente montou a estrutura do Laboratório de Malária do Estado de São Paulo dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi feita essa transferência, eu fui o primeiro médico do ambulatório lá a coordenar isso. E era impressionante, o professor Marcos Bolos vai lembrar disso, a quantidade de pessoas que iam para um hospital, os principais hospitais privados da cidade de São Paulo, tinham vindo de algum país que tem
realidade endêmica de malária, e os colegas não desconfiavam nunca que era malária. Quando a coisa não melhorava, eles chamavam a gente tinha que ir lá durante a noite, saía do HC, levava lá para fazer o exame laboratorial. Na época, a gente não tinha teste rápido, a gente tinha que ir lá na lâmina mesmo, né, olhar e fazer o diagnóstico. Então, uma das questões, eu acho que são fundamentais de ter uma ação específica sobre essa região extra-amazônica. E da onde está vindo? Aqui, da onde vêm esses casos de malária da região extra-amazônica, né? Primeiro, quais são os estados onde a gente mais identifica? São Paulo, Goiás e o DF. Isso aqui, os dados de 2023. Os dados de 2024 não mudam muito em relação a isso. E eles vêm exatamente, na sua grande maioria, das chamadas áreas de garimpo, que foram desmontadas, e esses garimpeiros, pessoas que estavam lá, muitas vezes em garimpos ilegais, vocês veem que a faixa principal está bem vermelha ali, vem lá do estado de Roraima, né, e que saem da atividade legal do garimpo por conta da ação correta de defesa, de segurança, de desmontar esses garimpos ilegais, vem para São Paulo, vem para o estado de Goiás, vem para o DF, vem para o Rio de Janeiro, 30 casos em 2023, para o Paraná, e são identificados os casos de malária aqui. O Brasil, desde 2022, assumiu, como disse aqui o professor Cláudio Ribeiro, um compromisso de trabalhar fortemente pela eliminação da malária. Eu achava que era impensável isso. Eu sempre trabalhei com a lógica, professor Cláudio Ribeiro, de que a gente conviveria com a malária eternamente, não só por gostar muito de malária, tratar malária, pesquisar malária, né? De achar que isso a gente ia conviver com essa realidade, porque o Brasil tem um território farto para a existência do vetor, né? E tem um território farto de contato, e cada vez mais várias atividades econômicas aproximam as pessoas, populações, com esse vetor. Mas o Brasil e outros países do mundo assumiram esse compromisso em 2022, e eu acho que é um compromisso, uma meta que a gente precisa buscar perseguir, né? Sabendo que é possível, sim. É possível chegar a uma situação o mais rápido possível de zerar óbitos por malária no país. Não tem motivo para a pessoa morrer de malária. Com os conhecimentos que nós temos, com os tratamentos que nós temos, com as medicações que nós temos hoje. Eu, lá nos anos 90, junto com o professor Marcos Lacerda, a gente desenvolveu os protocolos, Faculdade de Medicina da USP, junto com a Fundação de Manaus, do desenvolvimento da combinação dos derivados de artesanato com Lomefrantin, né, que mudou a realidade do tratamento da malária hoje. Vou falar para vocês, hoje a gente tem uma nova droga, mantém essa combinação associada à mefloquina, ou seja, mais fácil ainda de tomar, ou seja, a gente tem que perseguir de forma permanentemente, né, o objetivo de zerar óbitos de malária no país. O compromisso do Brasil em 2022 é zerar óbitos até 2030, não é um desafio fácil, mas a gente precisa persegui-lo, né, eliminar a transmissão plasmódio falciparum até 2030, e o professor Cláudio mostrou aqui quanto que é preocupante a gente perceber um aumento do percentual de falciparum, e o compromisso de reduzir a incidência com menos de 68 mil casos até 2025. Eu vou tratar desse tema aqui, inclusive buscar envolvê-los numa redução sobre isso, né, e chegar a menos de 14 mil casos até 2030, que seria considerada a eliminação da malária no nosso país, né? O fato de eliminar não significa não ter casos, né? E trabalhar com a meta global, que é eliminar a transmissão até 2035, ter 0 casos autóctones. Essa é a meta global. Isso necessariamente vai exigir um olhar diferenciado. Eu quero chamar a atenção aqui para a área indígena, né, e quando a gente fala da área rural, sobretudo para aqueles 25 municípios que concentram os casos de malária. Eu vou trazer aqui um pouco daquilo que foi... Eu sou médico infectologista, mas o meu doutorado já foi no campo das políticas de saúde, por conta da minha história, e um dos trabalhos que eu fiz foi exatamente analisar, a partir de um certo modelo de análise de implementação de políticas públicas, o que significou o PIACM, o Programa de Intensificação das Ações de Controle de Malária, que foram desenvolvidos aí no final dos anos 90 e ao longo dos anos 2000. E eu usava um modelo de avaliação de implementação de políticas públicas, que eu continuo como professor, orientando os alunos, uso até hoje, que é a ideia de que implementar políticas públicas significa implementar, desenvolver 3 categorias, né? Significa deslocar poder, o exercício de implementação de uma política pública
seja na área da saúde, necessariamente levam um certo deslocamento de poder, construção de novos sujeitos, tecnologia de governo. Poder eu bebi ali na experiência do professor Testa, que quem é da saúde pública sabe, foi uma figura muito importante nos anos 70, começo dos anos 80, através da Organização Pan-Americana de Saúde, ajudou todo mundo da saúde pública a pensar planejamento estratégico, planificação das ações de saúde. E o professor Mário Testa dizia o seguinte: no social, né, e você enfrentar a malária necessariamente é construção da política pública social, você não consegue mudar a realidade sem pensar a questão do poder, e que implementar uma política necessariamente era deslocar esse poder. Ele classificava o poder em 3 dimensões: o poder técnico, o poder político e o poder administrativo, né? Foucault já fala das relações de poder. Não pensa o poder como uma estrutura, uma instituição, institucionalidade, mas do conjunto das relações que são móveis, reversíveis, são estáveis. A gente sabe o quanto que ele existe dentro de uma equipe de saúde, da equipe multiprofissional, na unidade, da relação da unidade de base de saúde com o espaço do hospital, entre as várias especialidades dentro do mesmo hospital. E Latour fala da questão de que o poder são redes constituídas e duradouras de poder. Então, coordenar e implementar uma política pública é necessariamente deslocar poderes que fazem hoje com que a malária continue no nosso país. Um outro professor que eu trazia como outro conceito da dimensão, que construir uma política pública é construir sujeitos. A ideia de que o plano de ação, o planejamento, quando a gente coloca, organiza, a gente não tem que pensar só naquilo que é o resultado que nós vamos construir. A gente também quer construir sujeitos, novos indivíduos, novas coletividades, novas instituições. A gente afirmava o quanto que o PACM, o Plano Nacional de Controle da Malária, construiu novos sujeitos e novas instituições. Estudiosos aí da chamada sociologia da diferença, né, que buscam trabalhar racionalidades no momento mais contemporâneo, construir essa categoria chamada tecnologias de governo, que não é de um governo, do plano de governo, mas é de governar condutas de pessoas. O quanto você constitui tecnologias que fazem com que as pessoas, né, os indivíduos, os profissionais, as pessoas que vão naquele lugar, passam a assumir determinadas condutas. Então, construir, implementar uma política pública significa constituir novas tecnologias de governo. E, quando eu fiz a avaliação do PIACM, do Plano Nacional de Controle de Malária, eu estou fazendo isso aqui para a gente poder pensar o desafio da eliminação nesse momento, né, eu fiz essas 4 caracterizações. O Plano Nacional de Controle da Malária, o PIACM, ele significou, em primeiro lugar, um deslocamento do poder político. Quando o presidente da República, de então, chamou os governadores, secretários, né, e constituiu com eles uma institucionalidade que ultrapassou governos, e ela ultrapassou, né, governo Fernando Henrique, depois o governo do presidente Lula, 2 governos do presidente Lula, o governo do presidente Lula ultrapassou governos, constituiu um novo poder político que alçou o controle da malária a um outro patamar. Estabeleceu também novos poderes políticos, por exemplo, da relação intersetorial. A identificação naquele momento de que o assentamento rural era o principal propagador da malária no país, constituiu grupos intersetoriais que não existiam na época, que juntava INCRA, IBAMA, FUNASA, para tomar decisões sobre o uso do assentamento rural. Um deslocamento do poder técnico. Até metade, final dos anos 90, quem trabalha com malária sabe que boa parte da lógica de controle da malária passava pela eliminação do vetor, ou do controle do vetor. A ideia de que o diagnóstico precoce, o tratamento precoce era a principal estratégia, e com isso significava mudar completamente a nossa organização dos serviços, ela veio no final dos anos 90, não é um movimento só do Brasil, é um movimento internacional também, citando aqui a OPAS e a Organização Mundial de Saúde, a importância do OMS, como citou aqui o professor Cláudio Ribeiro, que deslocou tecnicamente o controle da malária para as equipes que faziam diagnóstico rápido e tratamento precoce. Uma parte médicos, uma parte enfermeiros, mas não só médicos e enfermeiros. Eu treinei muito padre, pastor, cacique, para fazer a chamada gota espessa, para furar o dedo aonde tivesse, a pessoa chegar com febre, aonde tivesse. Treinamos essas figuras para serem laboratoristas, para identificar a malária, depois isso era checado, supervisionado por um biomédico, por um biólogo, né, para começar o tratamento ali, sob supervisão médica o tempo todo. Ou seja,
O poder técnico do controle da malária saiu do controle vetorial e passou para o diagnóstico e para o tratamento precoce, também porque começaram a surgir drogas cada vez mais eficazes, mas foi fundamental compreender que o foco estava no ser humano e não no vetor, sem abrir mão, professora Marinete, do papel importante de identificar a situação entomológica das ações de controle vetorial. A construção de sujeitos, as pessoas passaram a assumir, novos sujeitos passaram a assumir o papel, rede de pesquisadores, os profissionais de diagnósticos, os laboratoristas passaram a ter um papel ainda mais forte, e um conjunto de tecnologias de governo. Quero citar, na época, uma coisa muito importante, que é o chamado atestado da aptidão sanitária. O que era isso? Só se permitia fazer um novo assentamento rural no país se o Ministério da Saúde, na época era a FUNASA, o INCRA e o IBAMA, dessem o atestado de aptidão sanitária para aquela região, e com isso ajudou a estancar os casos de malária. Estou dizendo isso porque eu acho, professor Cláudio Ribeiro, o nosso desafio que nós temos da eliminação exige a gente trabalhar com essas 4 dimensões de novo. O Ministério já vem fazendo isso, mas eu quero acrescentar no diálogo aberto e convidar a academia a discutir sobre isso, de a gente construir essas dimensões. Primeira, do poder político. Nós precisamos retomar um pacto político com 5 governos estaduais, onde está concentrados os 25 municípios e concentra 80% de casos de malária no país. E eu vou assumir essa responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade, enquanto ministro, de fazer essa convocação, essa mobilização. Quero agradecer ao deputado Dorinaldo Malafaia, porque ele está constituindo, vocês nos lançaram esse desafio no final do ano passado, eu era ministro das Relações Institucionais ainda, de constituir uma frente parlamentar, já conseguiu mais de 200 assinaturas, já vai ser uma das maiores frentes, quer lançar no dia 22 de maio, Dorinaldo, de ter uma bancada parlamentar do enfrentamento da malária. Tem bancada para tudo lá no Congresso Nacional. Vamos ter uma bancada boa, que é do enfrentamento da malária, que dá apoio, dá visibilidade, dá sustentação às ações. Nós precisamos retomar essa ação intersetorial que envolva, quase metade dos casos está em terra indígena, a FUNAI tem que estar envolvida nisso, os outros órgãos que entram em terra indígena têm que estar envolvidos nisso, junto conosco, também assumo a responsabilidade de fazer essa mobilização. Eu defendo que a gente crie uma solução tecnológica de organização da saúde, que a gente chama, por exemplo, quem trabalha com câncer aqui sabe disso, que é o chamado núcleo de navegação ou navegador, que é aquela pessoa na atenção primária em saúde que pega na mão do paciente que está atrás do diagnóstico, tratamento do câncer, e vai com ele aonde tiver que ir para buscar superar os obstáculos para conseguir o diagnóstico, média complexidade, ir para o tratamento de radioterapia. A gente precisa fazer isso para o falcíparo. Não é possível que a gente tenha diagnóstico de falcíparo e ele chegue tardiamente na onde precisa chegar para atendimento à saúde. Então, defendo que a gente pense construindo um núcleo navegador local de malária falcíparo nos municípios onde tem a maior volume de malária falcíparo e malária grave. Do poder técnico é reafirmar aquilo que já é algo consolidado no nosso programa há 20 anos, que é o papel do Comitê Técnico Assessor. Quero agradecer vários dos que estão aqui, fazem parte do Comitê Técnico Assessor, reforçar que esse é um ministro e um ministério que defende a ciência, que respeita a ciência, não vão tomar nenhuma decisão sem ouvir o Comitê Técnico Assessor, os pesquisadores da área, constituir de novo uma sala de situação nacional que eu vou dirigir, viu, Alexandre, junto com você, que a gente junte todos os apoiadores, os 5 estados, mensalmente, para ver como está a situação da malária no nosso país, reforçar o papel dos profissionais de diagnóstico. Hoje tem uma nova realidade, que vocês vão saber, quem não acompanha, que é o chamado teste rápido. Você tem uma nova realidade de teste diagnóstico mais rápido, tratamentos mais efetivos, ter poder técnico, o melhor tratamento que tiver disponível, nós vamos ter no nosso país, para que a gente possa reduzir e tratar bem as pessoas. Construção de novos sujeitos, dar força para esses apoiadores locais, a Rede Nacional de Pesquisadores. Eu acho que a gente precisa criar um desafio, viu, professor Cláudio Ribeiro, Alexandre, que é a terra indígena livre de malária. Tem que... Sabe, o assentamento livre de malária. Virar um compromisso desse território. Eu me lembro, quando entrei no Povo Zoé, que estava sendo dizimado, e nós, junto com a professora Marinete, começamos a fazer toda a equipe de entomologia, foi uma das coisas mais importantes para o Povo Zoé entender o que era o território dele, a gente ir em cada canto
da fronteira do território indígena, saber quais eram os tipos de insetos de vetores que estavam lá. Iam junto os povos indígenas, os guardas da época era da FUNASA, tudo, e aquilo ali virou uma noção deles de proteção do território, né? Os povos indígenas lutam por várias coisas. Eu acho que nós precisamos mobilizar os povos indígenas para lutar porque o território deles não tem a malária, né? Seja território livre de malária, como os assentamentos rurais. Então, acho que a gente precisa... Isso é construir uma subjetividade, novos sujeitos, e nós não podemos fazer isso. Em relação às tecnologias de governo, né, reafirmar esse compromisso de zerar óbitos e a eliminação integral, pensar essa eliminação para cada um dos setores, pensar esse instrumento, como a gente fez lá, o atestado de aptidão sanitária para um assentamento rural, pensar um instrumento similar de compromisso de território livre da malária para terras indígenas e algumas áreas rurais, introduzir com força, né, já cada vez mais, o melhor tratamento que possa ter disponível para a malária, estão fazendo isso, a introdução do teste rápido, eu vou citar aqui. Então, tem um conjunto de novas tecnologias que nós estamos introduzindo e chamar a atenção para aquilo que o professor Cláudio Ribeiro disse aqui, que é a situação de malária fora da região amazônica, né? É um número menor de casos, mas uma letalidade maior. Então, nós temos que ter um instrumento de vigilância específico para isso, querida secretária Cláudia Mello, né? Vamos tratar disso. Vamos fazer uma reunião agora com os 17 estados que não estão ali na região amazônica, que tem malária fora da região amazônica. Temos que ter uma medida de alerta, como disse aqui o professor Cláudio Ribeiro, uma vigilância específica para o surgimento desses casos fora da terra amazônica, uma ação específica para isso, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, né? Aqui, rapidamente, só contar para os senhores, a tafenoquina já é uma nova realidade, sobretudo para adultos no nosso país. A gente já treinou quase 3.000 profissionais, já tem mais de 7.000 pessoas tratadas. A nossa meta é ampliar para todo o Brasil em 2026. Vamos fazer esse ano todo, em todas as áreas prioritárias da região amazônica. Ela reduz, né, o tempo de tratamento, uma dose apenas, isso é muito importante para a Plasmodium vivax, né, reduz o risco da retomada do vivax, que fica ali guardado no nosso fígado, que exige tomar primaquina por mais tempo, era uma medicação muito mais difícil de adesão, ela pode contribuir fortemente para a redução do número de casos. A tafenoquina pediátrica a gente já tomou, estava no Ministério já em março, aprovamos a incorporação na Conitec, vamos trabalhar para um segundo semestre, está disponível, treinar as equipes, está disponível para utilizá-la, sobretudo na região amazônica brasileira. Que só os dados, vou passar bem rápido, do que já foi utilizado da tafenoquina no nosso país. Nós garantimos, quero agradecer aqui à Fundação Oswaldo Cruz, a decisão da Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, da Fiocruz produzir a combinação do artesonato e mefloquina, que é um dos padrões ouros para o tratamento da malária grave. Isso faz com que a gente tenha uma tranquilidade no fornecimento desses medicamentos. Fiocruz já em maio vai estar entregando os novos lotes de medicamentos, não teve interrupção do fornecimento, vai permitir que a gente tenha uma medicação de altíssima qualidade de tratamento da malária falcíparo. Como falei, a utilização dos testes rápidos, hoje a gente fez um aumento de 90% do uso dos testes rápidos na malária no nosso país, aumentamos fortemente, isso facilita o uso nas equipes. Aqui um projeto de apoiadores municipais, a gente utilizou isso lá quando eu fui ministro da outra vez, por isso tem a setinha aqui que o pessoal fez, que mostrou uma redução de casos quando implementou. O Ministério a ministra Anísia já tinha retomado, nós vamos implementar isso, que são pessoas do Ministério da Saúde, nos 25 municípios, onde tem mais de 80% dos casos de malária, com parceria com as universidades locais, para apoiar, fortalecer a gestão, tem uma ação fortemente concentrada. O nosso desafio aqui, eu estava tratando disso com a equipe, é fazer isso vinculado também à chamada saúde indígena, né? Como que esses apoiadores tenham uma incidência maior sobre a saúde indígena, e essa é a responsabilidade nossa, do Ministério, não é de Estado e município, a gente tem que dar conta de fazer isso. A retomada da aquisição dos mosquiteiros impregnados, isso desde 2019 não era retomada essa aquisição, já estão distribuídos nas áreas prioritárias, garantindo todo o suprimento para isso. Estamos fazendo a mudança do produto para controle vetorial, um produto mais eficaz a partir desse ano vai facilitar, e também o fortalecimento dos sistemas de informação. E o conjunto
outras medidas de oficina, e aqui os projetos que já tem de apoio à pesquisa, como disse o Cláudio Ribeiro, com financiamento do Ministério da Saúde. Quero chamar a atenção aqui para o malária fone, como foi dito aqui pelo Cláudio Ribeiro, que a gente precisa ampliar cada vez mais, né, o papel da teleconsultoria. Tem um projeto importante que a Fiocruz vai desenvolver agora, de um protótipo, que é você ter uma forma de diagnóstico que você possa utilizar em uma situação móvel, dentro da realidade de campo, para a identificação dos plasmódios vivax, que fica aquela malária, o pessoal chama de malária patente no campo, que é um dos principais motivos, a pessoa não tem sintoma nenhum, teve o tratamento inicial, fica sem sintoma, mas fica infectando outras pessoas. Então, fundamental é continuar a pesquisa sobre biolarvicidas como parte das novas estratégias. Então, queria dizer da alegria de estar aqui, de poder trazer essa contribuição do Ministério da Saúde, mas, sobretudo, convidar a Academia Nacional de Medicina, todos os seus membros, os acadêmicos que a presidenta quiser indicar, porque nós vamos, né, fazer agora, dedicar aí nos próximos períodos, depois que o Dorinaldo lançar a frente parlamentar lá mista, a gente fazer uma revisão do plano, quais são as metas para o próximo ano, as metas até 2030, que outras medidas a gente pode tomar, vamos fazer isso através do Comitê Técnico Assessor, mas quero convidar a Academia Nacional de Medicina para se incorporar nesse esforço. E dizer, querido professor Cláudio Ribeiro, que aquilo que eu achava que nunca ia acontecer no Brasil, acho que é possível acontecer. É possível a gente se mobilizar para zerar óbitos de malária no nosso país e alcançar aquele patamar que é reconhecido pelo OMS como situação de eliminação de malária no nosso país. Eu, com muita alegria, viu, professor Marcos Boulos, se você contar para a professora Ivete Boulos, agora em junho, no Congresso Brasileiro de Infecções Sexualmente Transmissíveis, nós vamos apresentar o relatório para a Organização Pan-Americana de Saúde para ela reconhecer o Brasil como tendo eliminado a transmissão vertical do HIV no nosso país, tendo interrompido a transmissão vertical, passa da gestante para o bebê. E eu sonho, acho que é possível a gente poder um dia entregar para a OPAS, né, o relatório de eliminação da malária no nosso país, viu, Cláudio? Todos nós estarmos lá e conquistar esse certificado e o Brasil ser um exemplo nesse enfrentamento para o mundo. Muito obrigado, presidente Eliette, saudar a todos, agradecer a todos aqui. Eu gostaria de dizer para o excelentíssimo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que a Academia Nacional de Medicina se sente muito honrada com o convite do Ministério da Saúde e tem muito prazer de participar a respeito de ensino médico, que é um dos pontos principais que eu elegi para a gestão 2024-2025. E gostaria também de lembrá-lo que o senhor é vice-presidente honorário desta casa. Então, é um prazer muito grande recebê-lo aqui também. Obrigada. Nós temos agora um vídeo de 10 minutos, é isso, da OPAS, com o diretor-geral em Washington, Dr. Jarbas Barbosa. Excelentíssimo senhor ministro da Saúde e meu amigo Alexandre Padilha, Sua Excelência, senhora presidente da Academia de Medicina do Brasil, acadêmica Eliette Bosquella, acadêmicos Cláudio Tadeu, Daniel Ribeiro, Paulo Buz e Patrícia Brasil, os quais organizaram esse evento, ilustres acadêmicos. É sempre uma honra para mim falar nessa casa, da qual tenho o orgulho de ser um membro honorário e particularmente nessa ocasião tão especial que representa falar sobre a malária, na presença de muitos dos presentes que são malariologistas reconhecidos regionalmente, a começar pelo próprio ministro da Saúde, nosso querido Alexandre Padilha. Após o aumento massivo da transmissão entre 2016 e 2019, como resultado da epidemia na Venezuela, desde o ano de 2020, a região das Américas registrou uma queda significativa na transmissão da malária, em parte atribuída a que a Venezuela teve acesso a medicamentos e testes rápidos com o apoio do Fundo Global.
No entanto, no ano passado, a região registrou um total de aproximadamente 525 mil casos de malária, o que corresponde a um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Brasil, Colômbia e Venezuela notificaram 74% desse total. O aumento mais importante no número de casos no ano de 2024 foi registrado no Haiti e na Colômbia, respectivamente, com 23 mil e 20 mil casos a mais do que no ano de 2023. A crise sociopolítica do Haiti está levando a um aumento de casos nesse ano. A situação no Panamá também é importante ressaltar. Com um aumento constante para mais de 14 mil casos em 2024, um fenômeno de transmissão local associado à intensificação do movimento migratório pela selva do El Darién. Vale ressaltar que, apesar dos desafios causados pela pandemia de Covid-19, durante o período de 2020 a 2025, 2 países foram certificados como livres de malária na nossa região, Belize e El Salvador. Vários países fizeram progressos significativos em direção à eliminação da malária. Por exemplo, o Suriname, que vamos ver em detalhe adiante, a Costa Rica, que durante 2025 está registrando um número recorde de baixa transmissão com apenas 6 casos autóctones. Em 2023, o México registrou o menor número de casos autóctones em mais de 6 décadas, com apenas 46 casos. O Equador e a República Dominicana também estão fazendo um bom progresso, assim como Guatemala e Honduras. Com essa situação, os próximos países que podem interromper a transmissão da malária até 2030 são Costa Rica, México, Equador e República Dominicana, seguidos por Honduras e Guatemala. A malária é uma das 30 doenças que fazem parte da Iniciativa de Eliminação de Doenças da OPAS, e é por isso que essas conquistas da malária são tão significativas, porque podem promover ações para eliminar outras doenças na região e inspirar os demais países a que avancem mais rapidamente para a eliminação da malária. A maior carga de malária em nossa região se concentra em municípios no Brasil, na Venezuela e no Pacífico colombiano, seguidos pela região de Loreto, no Peru, e 2 regiões na Guiana. As populações mais afetadas atualmente são povos indígenas e áreas com garimpo de ouro. Os povos indígenas são o segmento da população mais afetado por malária. Em 2023, 31% de todos os casos de malária na região e 41% de todas as mortes relacionadas à malária ocorreram em populações indígenas. Os determinantes sociais e ambientais da malária são complexos, mas é preciso dizer que grande parte do problema se deve a que as ações de controle são inadequadas. A taxa de positividade no diagnóstico nos municípios com maior carga de malária no Brasil, Venezuela, Colômbia, Guiana, demonstram isso claramente. Alguns desses municípios apresentam taxa de positividade na faixa de 30% a 50%, valores normalmente observados em situações de resposta a surtos. Estes números parecem dizer que não há uma oferta permanente de diagnóstico nessas comunidades. O problema é de acesso a diagnóstico e tratamento. O mesmo acontece com comunidades indígenas dispersas. Ações isoladas de resposta com brigadas podem ser muito custosas e não interrompem efetivamente a transmissão da malária. Os países com maior carga de malária na América do Sul, por sua situação epidemiológica, continuam com estratégia de controle, ainda não de eliminação. Olhando para a tendência de casos a nível regional, pode-se dizer que a estagnação nesse nível alcançado entre 2014 e 2022 indica que, com as abordagens atuais, não reduziremos de maneira mais radical e mais acelerada a transmissão. Acredita-se que a nível local se está fazendo a mesma coisa que se fazia há 30 anos atrás. Eu acredito firmemente que a região pode eliminar a malária. No entanto, não creio que iremos eliminar a malária repetindo a mesma coisa que fazemos nos últimos 20 ou 30 anos. A existência de barreiras críticas para o acesso das comunidades ao diagnóstico e tratamento é o que perpetua a transmissão, principalmente para comunidades mais remotas. Horas de viagem pelo rio para uma população ribeirinha chegar a um posto de tratamento pode ser uma barreira suficiente para que essa população não busque o diagnóstico e o tratamento. A OPAS está trabalhando com esses países para que possamos mudar a estratégia do controle para a eliminação da malária. A essência dessa mudança é muito simples.
tornar o tratamento da malária acessível às comunidades afetadas, eliminando as barreiras atuais. Isso é possível por meio da expansão do uso de testes rápidos e da participação da comunidade. Há muitas pessoas nas comunidades que poderiam apoiar no diagnóstico e tratamento da malária. Isso é feito na América Central com redes de até 3.000 voluntários. A outra ideia de mudança é acelerar a eliminação da malária por Plasmodium falciparum. A Colômbia é o país com maior transmissão de malária por falcíparo no continente. Em 2023, na região do Pacífico da Colômbia, foram registrados 31% mais casos de malária por falcíparo do que em todo o Brasil. Por exemplo, situação completamente associada ao garimpo de ouro. O Brasil tem feito progressos significativos na redução da transmissão do Plasmodium falciparum. De acordo com os dados que o Brasil reporta para a OPAS, sabemos, por exemplo, que em 2024, 79 municípios no Brasil notificaram apenas entre 1 e 50 casos de Plasmodium falciparum no ano inteiro. Isso mostra que são muitos os territórios que poderiam já interromper a presença desse parasita. Existem outros municípios no Brasil que chegaram a níveis muito baixos de transmissão do Plasmodium falciparum durante um ano ou dois, mas não conseguem manter a ausência de transmissão. Nas Américas como um todo, a transmissão do Plasmodium falciparum responde muito bem ao diagnóstico e tratamento precoce. Entretanto, a baixa utilização de testes rápidos, em comparação à microscopia em muitos municípios com populações dispersas, sugere que podem existir atrasos e barreiras no acesso ao tratamento para essas comunidades. A resistência aos antimaláricos, que é outro problema que devemos estar atentos, está surgindo e crescendo na África. 4 países africanos já têm cepas com resistência aos derivados da artemisina circulando, o que pode se tornar um dos principais obstáculos do mundo para a eliminação global da malária. Em 2016, parasitas com marcadores moleculares de resistência para os derivados da artemisina foram detectados na Guiana. A OPAS continua monitorando essa situação e até hoje nenhum outro caso foi detectado. Acelerar a eliminação da malária por Plasmodium falciparum no escudo das Guianas é uma prioridade e pode ser um objetivo realista a curto prazo. Quero elogiar e agradecer ao Ministério da Saúde do Brasil pela colaboração que tem com esses países vizinhos e realçar a importância dessa ação conjunta. Na semana passada, a Organização Pan-Americana da Saúde realizou uma visita conjunta com a Organização Mundial da Saúde para certificar a eliminação da malária no Suriname. Acreditamos que os resultados serão positivos. O que o Suriname conquistou é um marco muito importante na história da luta contra a malária na região amazônica. O Suriname é um país pequeno, mas ainda assim é um território vasto do tamanho de alguns estados endêmicos de malária no Brasil. Um território com todos os desafios de contar com populações dispersas e várias atividades relacionadas ao garimpo de ouro. Suriname colocou diagnóstico e tratamento nos garimpos. A introdução dos derivados de artemisina em 2004 teve um impacto significativo, mas a estratégia principal no Suriname tem sido colocar o diagnóstico com testes rápidos e o tratamento nos garimpos e nas comunidades indígenas. Acredito que os outros países deveriam aprender com essa experiência. Gostaria de encerrar mencionando as inovações, uma em especial no qual o Brasil é pioneiro não só na região, mas no mundo. A introdução da tafenoquina, que em dose única pode tornar a cura radical muito mais efetiva. A esse respeito, a OPAS já está trabalhando para incluir o uso da tafenoquina nos mecanismos de compra dos nossos fundos estratégicos regionais, que vai oferecer esse medicamento por um preço acessível para todos os nossos Estados-membros. Os testes rápidos podem ter um uso expandido nas próprias comunidades, garimpos de ouro, comunidades remotas, populações indígenas. Isso poderia fazer com que o tratamento da malária se tornasse verdadeiramente um bem público, acessível a todos que precisam. Concluindo, apesar de enfrentarmos desafios significativos na região da malária, na região das Américas, também temos experiências bem-sucedidas, que nos colocam como uma das regiões que mais avançam globalmente na eliminação dessa doença. O Brasil, com as histórias de sucesso que já tem em vários estados da região amazônica, com a força das instituições acadêmicas, com a força do Sistema Único de Saúde do Brasil, tem todas as condições de também liderar
a eliminação da malária no continente, de exportar suas boas práticas e de fazer com que tenhamos, de uma vez por todas, a malária eliminada completamente na região das Américas. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar para a mesa um dos nossos debatedores, do professor Dr. Marcos Boulos, por favor. Bem, muito boa noite. Obrigado pelo convite, senhora presidenta, meu amigo Padilha, todos aqui. É um prazer estar falando com vocês. Se vocês do Ministério, do Grupo de Malária, tiverem dúvidas técnicas, podem falar com o ministro. Vocês sabem que o ministro ele foi capacitado em diagnóstico, ele faz gota espessa e deu aula de gota espessa, ele sabe fazer o diagnóstico de malária. E ficou praticamente 5 anos no campo, trabalhando, visitando áreas rurais, onde ele fez o esquema de tratamento que depois foi assumido pelo país como esquema de primeira linha para o Plasmodium falciparum, que é a associação de Atermeter e lumefantrino. Bem, eliminar a malária, eu achava, até ouvi o Jarbas falar agora, que era provável, era possível eliminar a malária na Amazônia, mas não era provável. Mas ele está dizendo que o Suriname vai receber como um país livre da malária. Se eles podem eliminar a malária na Amazônia, eu acho que nós podemos também. Acho hoje que nós tivemos uma época em que a transmissão era tão alta que a gente não podia falar em nada em termos de eliminação, mas, de repente, a gente percebeu diminuir o Plasmodium falciparum. E hoje o Plasmodium falciparum está tão ilimitado em número de cidades, de municípios, que é possível eliminar o Plasmodium falciparum até 2030. E, para isso, nós precisamos apenas estimular e implementar o que está sendo feito e melhorar. O nosso grupo, do Grupo de Controle de Malária do Ministério, é um grupo bastante qualificado e tem feito capacitações em vários lugares, e eu aprendi, estando com eles, que é possível, sim, a gente, principalmente, lutar contra a eliminação do Plasmodium falciparum, que está mais limitado e que nós temos condições de fazer com que isso ocorra. O que é necessário? Primeiro, com relação aos municípios em geral, fora das regiões indígenas, que ainda mantêm a transmissão de maneira importante, o que acontece? Nós tivemos uma reunião semana passada em Manaus, e houve a participação do representante de Tefé, por exemplo, no Amazonas, que mostrou que eles chegaram praticamente a eliminar a malária em Tefé, mas depois de algum tempo voltou a aumentar, e hoje está em níveis elevados. O que está acontecendo que a gente não consegue manter esses números baixos e fica oscilando? Obviamente, após a gente conseguir diminuir bastante, nós precisamos implementar a vigilância adequada. Porque o que tem ocorrido, as pessoas falam, diminuiu, vamos fazer outra coisa. E aí a malária volta a aumentar. Então, é necessário termos vigilância, a vigilância após quando nós tivermos uma diminuição importante de casos e manter essa diminuição, porque senão vai ficar sempre uma gangorra, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, é necessário aumentar a vigilância quando nós temos números baixos. E mais ainda, naqueles que está havendo dificuldade de diminuição do número de casos, talvez fazer uma força-tarefa, liderada pelo Ministério, pegando, de uma certa maneira, pessoas que fazem esse trabalho em outros municípios na mesma região e buscar fazer uma força para fazer como se fosse uma batalha para diminuir o número de malária com um número muito mais intenso de pessoas para fazer diagnóstico e tratamento de todos os casos, que eu acho que aí reside a maior parte dos casos da malária. Agora, o que fazer com as regiões indígenas, que têm a maioria dos casos? Nós temos 2 tipos de regiões indígenas. Aquelas em que você pode ter
um acesso, porque não existem resistências grandes dos próprios indígenas, mas principalmente onde o garimpo não está associado a essas regiões indígenas, porque quando você trata uma região de malária, quando você tem a reintrodução, é porque pessoas novas estão chegando. E isso acontece com os garimpeiros, principalmente os garimpeiros que são de uma maneira que não são os garimpeiros que não são oficiais, são aqueles que não são credenciados. Eles vão de um lado para o outro, de dias para vai de um lado para o outro, você expulsa de um lado, ele vai para o outro, e ele vai levando a malária. Então, alguns casos, como, por exemplo, a região de Yanomami, que é a região mais grave com relação onde tem a maior mortalidade indígena, nós precisamos, de alguma maneira, controlar os garimpos lá dentro. Controlar o garimpo significa ou eles são formalizados, que é muito difícil, porque a região é proibida ter garimpo lá dentro, ou tem que ser tirados de lá. Porque a manutenção dos garimpos tem feito com que nós tenhamos um número de casos cada vez maior na região Yanomami, uma mortalidade importante, principalmente de crianças, além de tudo aquilo que está associado à presença dos garimpos. Um tratamento inadequado ao meio ambiente, um tratamento com as pessoas, um tratamento de agressividade, levando à desnutrição, porque eles fornecem alimentos, depois eles param de dar os alimentos, os índios se acostumam com aquilo e começam a haver desnutrição. Então, o número de crianças mortas por desnutrição e malária é significativo nessas regiões. E aí, obviamente, nós já temos conversado bastante sobre isso, nós temos que achar um jeito de ter uma força-tarefa e nessas regiões não existe um garimpo, porque senão nós não conseguiríamos eliminar o Plasmodium falciparum, que está tão próximo da eliminação pelo número de casos cada vez menor, mas ele vai ficar restrito ali se nós não tivermos ações mais, vamos supor, mais corajosas ou um comprometimento político maior à necessidade, porque aí não é só o Ministério da Saúde, né? Quando a gente está falando que é questão de segurança, questão de retirar pessoas que estão entrando contra todos os preceitos numa região que não deveriam estar. Então, é necessário, eu creio, que um trabalho mais intenso nessa região. Dito isto, eu acredito piamente que nós podemos, com o trabalho conectado da área política, do Ministério, de uma força parlamentar ativa que o Dorinaldo está coordenando com relação aos deputados federais e senadores presentes nessa região, com uma cobrança importante, a lembrança, nós precisamos ter a lembrança, trabalho da academia que ocorre já, com um grupo de assessores técnicos que tem sido feito, e mudando, talvez, como o Jarbas fala aqui, batendo bastante no diagnóstico precoce, no tratamento, eu acho que a gente tem grandes chances de a gente poder evoluir e talvez até 2030, pelo menos, o Plasmodium falciparum pode ser eliminado e, com isso, nós teremos um número de mortes bastante menor, se não eliminar completamente a mortalidade na Amazônia, porque nós teremos acabado com a malária que mata, fundamentalmente a malária falciparum. Bom, eu acho que rapidamente era isso que eu queria falar. Obrigado a vocês. Senhora presidente, senhor ministro, senhora secretária, meus caros colegas, meu querido colega e orientador acadêmico, Cláudio Daniel Ribeiro, eu vou ter que acelerar bastante, mas tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Isso já foi mencionado, só colocando aqui em números por escrito, e esse dado, esses dois gráficos, mostram a estimativa de casos e óbitos evitados, cumulativos, entre 2000 e 2023. Nós tivemos
menos casos e menos óbitos nesses últimos anos, mas é importante chamar a atenção que o registro de casos caiu durante a pandemia, certamente por dificuldades, não pela redução de casos, mas por dificuldades de acesso. Isso já foi mencionado, a grande maioria dos casos de óbitos ocorre na região amazônica, a região das Américas tem uma participação menor, mais significativa, e alguns países conseguiram fazer um avanço extraordinário, como a Índia, que teve uma redução de 69% dos casos entre 2000 e 2023. Mas ainda tem 2 milhões de casos de malária por ano. É verdade que 1 milhão na Índia é quase que unidade. Ruanda teve uma redução de 85%, e o número de países que está tendo certificação de eliminação de malária vem aumentando. Agora, em janeiro, a Geórgia, creio que é o último país às margens do Rio Negro a ter declaração de malária, de estar livre de malária, e Timor-Leste e a Turquia também entraram com esse pedido. Caso a Turquia tenha isso garantido pela Organização Mundial de Saúde, a Europa será o primeiro continente a conseguir eliminar a malária. Um país, um local, uma região que teve muita malária. Holanda tinha muita malária, a própria Rússia imperial tinha malária. Isso, em grande parte, desapareceu naturalmente. Isso foi mencionado, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que não apenas nós temos um déficit de financiamento, como que 37% de todo o financiamento é feito pelos Estados Unidos. E a maior parte desse financiamento se faz através do National Institutes of Health. E essa verba está, como todos sabem, comprometida, além do fato de que os Estados Unidos saíram da Organização Mundial da Saúde. Então, é difícil entender como esse financiamento irá se fazer nos próximos anos, pelo menos. Isso já foi mencionado, isso também já foi mencionado. Só quero chamar a atenção para o fato de que, primeiro, esses mapas referentes à Amazônia, eles às vezes são ilusórios, porque os municípios da Amazônia são muito grandes. Então, às vezes, um município pode ter uma população relativamente pequena, o ministro já falou sobre isso, e ter uma representação muito grande. Mas aquela região compreendida entre a Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, que foi mencionado aqui, e a ponta lá em cima de Roraima, são áreas extremamente importantes, não só, como nós vamos ver rapidamente, pela migração, mas pelo garimpo e por serem regiões indígenas. A mutação de plasmódios, que é uma coisa, e de mosquitos, coisa que acontece frequentemente, pode dificultar tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Nós dependemos, em grande parte, no Brasil, do diagnóstico por intermédio de testes rápidos. Mutações em plasmódio falciparum, como estão colocados aí, podem reduzir essa sensibilidade e, portanto, dificultar o diagnóstico. O Dr. Jarbas mencionou a ocorrência de um caso de possível resistência a derivado da artemisinina. Isso já ocorre no leste da África, lá na altura do chifre da África, e a resistência à mefloquina já existe no sudeste da Ásia. Então, o artesunato com mefloquina no Brasil, eventualmente, não estou dizendo que isso vai acontecer, só estou dizendo que essas são dificuldades que exigem uma vigilância que vai além e adiante de simplesmente determinar o quando, onde e quem, clássico da epidemiologia. O diagnóstico continua sendo tardio. É extremamente tardio na região extra-amazônica, mas estão vendo aí que ele é inferior a 48 horas em uma proporção muito grande dos casos, menos na região indígena, por razões
que eu não tenho como lhes explicar. Mas isso é muito importante porque o Plasmodium vivax, a partir do momento que há patência, a partir do momento que há presença de formas circulantes, ele pode infectar o mosquito. Isso não ocorre com o Plasmodium falciparum, só a partir do 7º dia, mas o tratamento precoce é extremamente importante e o tratamento de erradicação são extremamente importantes para reduzir a ocorrência do número de casos. E, como foi mencionado pelo Cláudio, pelo Dr. Cláudio, o risco de morte coincide, ou melhor, o risco de morte depende do local do diagnóstico. As mortes, o número, 99% dos casos ocorrem na região amazônica, mas podem ver por esse gráfico que, em termos absolutos, o número de óbitos fora da região amazônica é 2, 3, 4, número absoluto, 2, 3, 4 vezes menor apenas do que aquele da região em que 99% dos casos ocorrem, e isso é falta de diagnóstico, não é nem retardo, é falta de diagnóstico e falta de conhecimento de como tratar a doença. Também foi mencionado aqui pelo ministro a compra, a disponibilização de cortinados como forma de defesa da malária, com outros compostos que não os piretróides, porque nós já temos resistência, isso é uma forma importante de prevenção, nós já temos resistência aos piretróides que reduzem a eficácia, a efetividade dessa estratégia. E isso está acontecendo na África, não estou dizendo que vai acontecer no Brasil, mas o Anopheles stephensi é domiciliar, é resistente, ou seja, é um bom transmissor, transmite vivax, transmite falciparum, é muito resistente a inseticida e é um mosquito da Ásia e do Oriente Médio, está aparentemente invadindo a África. Vai acontecer no Brasil? Pode acontecer no Brasil? Eu não tenho bola de cristal. Mas, em 1930, nós tivemos a invasão do Brasil por um mosquito que, durante muito tempo, se achou que fosse o Anopheles gambiae, que tivesse vindo do Senegal. Hoje, nós sabemos que é o Anopheles arabiensis, que não era um mosquito próprio daquela região. Grande transmissor, levou 10 anos para ser erradicado e causou epidemia de grandes proporções. Espécies zoonóticas podem dificultar o controle. O Cláudio mencionou aqui o Plasmodium knowlesi. 100% dos casos, hoje em dia, na Malásia, são causados por esse plasmódio, que é um plasmódio zoonótico, é um plasmódio que se transmite do macaco para o mosquito, do mosquito para o homem. Vai vir Plasmodium knowlesi para cá? Não. Mas o Cláudio mencionou que nós temos uma zoonose comprovada na Mata Atlântica. Nós temos circulação de Plasmodium simium entre macacos, mosquitos, macacos, eventualmente o homem entra nesse ciclo, e falarmos em erradicação da malária, a partir desse dado, desse conhecimento, é praticamente impossível. Os mais antigos vão se lembrar de um artigo do Coates, se eu não me engano, os mais antigos, os mais experimentados, do Coates, que perguntava se malária eram zoonoses, antroponoses ou se eram as mesmas coisas. Não há dúvida que a malária pode ser uma zoonose. Isso eu não vou entrar, é só chamar a atenção para o fato de que o deputado, me desculpe, mas o Amapá tem uma grande participação de casos na área devido ao garimpo. Isso ocorre também no Pará, isso ocorre também em Roraima. Isso aqui eu vou passar por cima, mas queria chamar a atenção para o que está aí em amarelo e que só foi mencionado aqui de passagem. A região de transmissão de malária no Brasil é correntemente e incrementalmente uma região em que há grandes áreas do território que não estão exatamente sob o controle do Estado brasileiro. Grande parte disso que nós estamos falando aqui, de desmatamento, de contrabando, de garimpo, de circulação de pessoas, estão ocorrendo por intermédio de organizações criminosas. E essas coisas não se resolvem
com portarias. Essas coisas não se resolvem com disponibilização de teste, nem com disponibilização de medicamento. Isto é um problema de soberania nacional, e isso é um problema, ministro, que eu espero que um ministro médico consiga resolver, já que ministros militares não necessariamente conseguem. Bom, e resumindo, aqui apareceu Bolívia, quando deveria ser Colômbia, isso já foi mencionado, Brasil, Colômbia e Venezuela são responsáveis pela maior parte dos casos nas Américas, e os casos brasileiros ocorrem na Amazônia, como foi mencionado, uma distribuição não homogênea, associada à invasão de áreas indígenas, a garimpo, desmatamento, alterações ecológicas, migrações, imigrações, a passagem dos Yanomami, que não reconhecem fronteira, de um lado para o outro, e a passagem de venezuelanos também, de um lado para o outro, dependendo da situação econômica do seu país. E, por último, atividades ilegais ou criminosas. O Cláudio não queria que eu falasse sobre os selinhos de comemoração da campanha de erradicação da malária, então eu vou só colocá-los aí e não vou falar sobre isso. Mas tem uma coisinha aqui, uma folha de selos do Brasil que eu vou doar para a academia, para o nosso Centro de Memória Médica. E, ministro Padilha, ter um médico no Ministério da Saúde é muito bom. Ter um infectologista, um colega de especialidade como ministro, é raro. Eu tenho a impressão que isso está acontecendo pela segunda vez, porque é a sua segunda gestão lá. Então, eu gostaria, e tem uma outra coisa, esta casa tem, desde a sua fundação, a obrigação de defender a vacina. Nós temos que propagar a vacina, eu diria que nós temos que divulgar a vacina, eu diria que nós temos que defender a vacina. Então, eu trouxe um quadro que eu vou pedir que seja doado à academia em comemoração à sua presença aqui hoje. Não tem nada a ver com as vacinas atuais, não tem nada a ver com a vacina da varíola, mas é a representação da segunda vacinação contra a raiva, que foi feita por Pasteur. E está um quadro aqui, eu vou lhe pedir, vou lhe entregar e pedir que isso seja passado à nossa presidente. Era isso. Espero, Cláudio, que eu não tenha me avançado muito no tempo. Um grande abraço, senhor ministro, e muito obrigado a todos. Os senhores acadêmicos gostariam de fazer alguma observação, por favor? Neste caso, eu gostaria de passar a palavra ao deputado Malafaia, que vai falar sobre a situação. Pode falar. Pode ser. Boa noite. Primeiro, agradecer ao convite da Academia Nacional de Medicina e prestigiar realmente o lançamento, né, e a criação da nossa frente parlamentar. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer
à presidente da academia, doutora... doutora Eliette, perdão. E também a gentileza do doutor Pietro, que estava, acho que aqui do meu lado, e muito receptivo. E agradecer também aos convites, porque a nossa frente parlamentar ela é uma solicitação e uma criação e elaboração que foi construída pelos acadêmicos, pelos pesquisadores que estudam a malária, doutor Boulos, doutor Cláudio Ribeiro, que tiveram ali a iniciativa de ir junto ao ministro Padilha, e eu queria contar rapidamente essa história nesses poucos minutos, e tiveram a ideia de construir uma frente parlamentar com apoio político do Parlamento, do Congresso Nacional, e me prestigiaram com a possibilidade de construir a frente. Então, quero agradecer mais uma vez pela confiança, porque, de fato, nós, em pouco tempo, construímos e conseguimos mais de 200 assinaturas dos deputados. Hoje temos uma frente que será lançada, e estamos combinando com o ministro o período mais importante para o lançamento dessa frente, e essa frente parlamentar terá um papel fundamental, que é exatamente na construção do apoio político necessário, que nós nunca tivemos. Eu acho que sempre o debate do enfrentamento à malária sempre teve restrito, logicamente, às ações acadêmicas, às ações do Ministério da Saúde, das prefeituras, mas a força no parlamento, realmente, para carregar recursos, conseguir trazer luz a esse debate e tirar da negligência que, muitas vezes, a ação política tem, isso me parece que nunca houve. Então, é uma ferramenta que vai contribuir muito nessa discussão. Então, eu queria rapidamente dizer a vocês que também sou da área da saúde, sou enfermeiro, tive a oportunidade de fazer doutorado aqui na Fiocruz, ser aluno da Fiocruz, e tratar um pouquinho do tema do Suriname, que me chamou muito a atenção, porque, como sou da Amazônia, do Amapá, eu tive a oportunidade, em 2017, de ser superintendente da Vigilância em Saúde no meu estado, e tive no Suriname. Em 2017, ministro Padilha, já se discutia o que é esse resultado agora apresentado aqui pela eliminação da malária. Naquela época, nós dizíamos, e tinha um debate, de ter uma plataforma no platô das Guianas que pudesse, de forma sincronizada, enfrentar, e eu quero aqui dizer a vocês que nós acompanhamos isso. O Suriname levou a cabo e ao fim, realmente, o enfrentamento com a malária, utilizou dispositivos importantes e fez realmente uma reformulação do seu programa de enfrentamento à malária, inclusive levando em consideração que tinha que entrar nas áreas ilegais, não como segmento do Estado policialesco, mas entrava, né, de forma que pudesse acompanhar, por exemplo, os garimpeiros ilegais, tendo postos de entrega, inclusive, de dispositivos móveis, né, dispositivos de tratamento, como é o caso do Malaquite, que foi muito utilizado, e que isso deu muito certo lá. Ou seja, tem uma série de aprendizados no Suriname que eu acho que ministro, nós precisamos observar e trazer para esse debate. Então, queria dizer a vocês que, logicamente, nós precisamos reformular esse enfrentamento. Nós não temos mais financiamento como tínhamos antes da OMS, nós temos uma dificuldade, é uma nova realidade, nós vamos ter que, entre aspas, aqui, nos virar. A discussão do financiamento me preocupa muito, ministro. Na última reunião que eu tive com a SVSA, eu fui informado, antes da votação da LDO, que tinha aproximadamente 100 milhões de reais para custeio de vigilância em saúde, o que é praticamente nada. Nós aprovamos, inclusive, na Comissão de Saúde, da qual eu faço parte, aproximadamente 2 bilhões de reais que era para estar nesse orçamento agora da União, que foi, infelizmente, cortado, e nós vamos ter que ter uma atualização, se pelo menos teve um corte que não atinja tão profundamente esse custeio. Nós precisamos ter recurso, ministro, para que esse enfrentamento, de fato, seja cirúrgico no que diz respeito aos estados da Amazônia que precisam realmente de apoio. Nós temos mais de 30 estados, tem muito menos do que isso, que a gente pode realmente direcionar recursos de forma específica. Então, eu queria, antes de mais nada, dizer que a frente ela está à disposição do Ministério, dos acadêmicos, para que a gente possa atuar de maneira bastante pontual. Nós criamos, dentro da frente parlamentar, 2 eixos. O primeiro deles é envolvendo os parlamentares da Amazônia. Nós temos aproximadamente 65 deputados
da Amazônia. Desses 65, muitos deputados estão com toda a disposição de participar dessa frente parlamentar. E nós temos um outro eixo também, que é o eixo realmente acadêmico, né? De ter um conselho acadêmico que possa nos orientar. E esse é o convite que eu faço também para a academia, para que a gente possa compor a frente parlamentar e tendo na Comissão de Saúde um espaço de debate desse tema também. E debater fundamentalmente para o próximo ano um orçamento que esteja realmente inscrito nos recursos da União, ministro. Isso para nós é fundamental. Nós teremos a COP, agora eu conversei anteriormente com o ministro, nós precisamos chegar à COP também com uma meta bastante clara sobre a questão da eliminação da malária, que eu acho que é um tema importante para nós apresentarmos diretrizes. Então, nesse sentido, eu queria dizer a vocês que a primeira das questões que nós estamos colocando à disposição é as ações legislativas. O direcionamento de emendas parlamentares também vai ser muito importante para que esse bloco de atores e parlamentares do norte do país também possa direcionar emendas para esse programa. Então, para nós, isso é importante. A fundamental ação da frente é o apoio político, a interlocução entre o Legislativo e o Ministério da Saúde. Então, é nesse sentido que eu queria agradecer, nesses 5 minutos que me deram aqui a oportunidade de falar, e colocar novamente à disposição. Nós teremos um lançamento da frente parlamentar, que eu estou aqui conversando com o ministro, se será no encontro dos prefeitos agora, ou se nós vamos fazer esticar um pouco essa data para fazer esse lançamento focado exatamente nas prefeituras da Amazônia, onde a gente tem a maior incidência de malária, para que a gente possa realmente atuar de maneira sincronizada. Então, muito obrigado, parabéns pelo evento, e a frente está à disposição da Academia e do Ministério da Saúde. Algum acadêmico gostaria de falar alguma coisa? Bom, gostaria, então, de agradecer a todos pela presença e dizer da satisfação da nossa academia de receber sempre que possível o nosso ministro da Saúde, e desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão. Obrigada. Nós temos presentes aqui várias pessoas do... Não está funcionando? Alô? Alô? Isso, desculpa. Temos presente vários colegas do Comitê Técnico Assessor do Ministério da Saúde que pediram que a gente fizesse uma foto aqui na frente com o ministro e com a presidente da Academia Nacional de Medicina. Obrigado. E os agregados, né? Os colegas... Você é CTA, mas estou dizendo os agregados do Ministério e outros programas, por favor. Sempre ali, ó, ali na frente, ali. Olá, professor. Ou ela aqui. Eu vou falar.